Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O insensato despreza a correção do seu pai, mas o que atende à repreensão se torna prudente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros dos ímpios há perturbação. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não procede assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominação ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Correção severa haverá para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão, morrerá. O além e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem buscará os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracurdo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como se tivesse uma sebe de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplainada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o insensato, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se confirma. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, há um caminho de vida que o leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece os limites da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são agradáveis. O que é ávido por lucro desonesto perturba a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que atende à repreensão da vida terá a sua morada entre os sábios. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina,
a sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento dos reis, e amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na alegria do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. Palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma do trabalhador trabalha para si, porque a sua boca a instiga. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro, e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades. Mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em ir irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço. Iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é como pedra preciosa aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão do prudente do que 100 açoites no tolo. O rebelde não busca senão o mal, portanto, mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se com o homem uma ursa roubada dos filhos, mas não com o tolo na sua estultícia. O que torna o mal por bem, o mal nunca se apartará da sua casa. O começo da contenda é como soltar as águas, portanto, deixa a questão antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo terá tristeza, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio recebe presentes em secreto para perverter as veredas da justiça, na face do tido por entendido. Provérbios 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria,
senão em que se manifeste aquilo que está no seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a afronta. Palavras profundas são as da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, que descem ao íntimo do ventre. Também o que se descuida no seu trabalho é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes da ruína eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao tolo não convém a vida delicada, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. O entendimento do homem o torna longânimo, e sua glória é passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é uma calamidade para seu pai, e as contendas da esposa são como gotejar contínuo. A casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe recompensará o benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o aconselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, e o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Fere ao escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. O que maltrata seu pai ou afugenta sua mãe é filho que envergonha e desonra.
Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial a escarnece do juízo e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra a sua alma. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de entendimento o trará para fora. Muitos proclamam cada um a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Fica por fiador do estranho aquele a quem falta entendimento, e o que aborrece a fiança estará seguro.
Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento com conselho se confirma, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda mexericando descobre o segredo. Portanto, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. 2 pesos são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio espalha os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Os vergões das feridas purificam o mal, e as pancadas as profundezas do ventre.